Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor da PUC Minas e da Escola Superior da Helder Câmara, de Direito Processual e de Direito Previdenciário, e hoje, no dia 15 de 4 de 2020, nós vamos, nessa aula relacionada com o direito previdenciário, tratar da temática que diz respeito aos dependentes do regime geral de previdência social. Quando nós falamos de dependentes do regime geral de previdência social, a primeira observação que nós temos que fazer é que os dependentes normalmente não vertem contribuições para o regime geral. Mas, por outro lado, eles mantêm um vínculo de dependência econômica para com o segurado. E esse, sim, o segurado, é que verte essas contribuições junto ao regime geral de previdência social. Então, se a gente fizesse um gráfico breve, seria regime geral de previdência social de um lado, de outro lado nós teríamos os segurados, e por fim nós teríamos os dependentes. Então, a partir dessa sistemática de regime geral de um lado, no meio, no miolo, né, os segurados, e finalmente os dependentes, seriam os três, nós temos automaticamente o quê? Dentro dessa sistemática, regime geral, segurados e, finalmente, os dependentes. Quem tem uma relação jurídica com o regime geral são os segurados, né? E, por sua vez, os dependentes têm relação jurídica com os segurados. No caso de falta do segurado, aí automaticamente os dependentes podem fazer jus a benefícios previdenciários diretamente do regime geral de previdência social. Então, esse tripé significa o seguinte: se os dependentes não vertem contribuições para si próprio, eles só vão ter direitos a benefícios previdenciários na falta do segurado se eles mantinham a condição de dependentes. Dito isso, se a gente vai estabelecer um conceito de dependentes, dependentes seriam pessoas físicas, né, que possuem relação jurídica de dependência econômica para com o segurado, que na falta, ou seja, na ausência definitiva ou temporária do segurado, podem fazer jus a benefícios e prestações e serviços, não é isso, do regime geral de previdência social. Então, quando a gente fala de prestações aqui, as prestações que os dependentes podem ter direito são as seguintes, né? Ele tem direito à reabilitação profissional, hoje em dia, após as reformas recentes do direito previdenciário, não existe mais a previsão do serviço social dentro do regime geral de previdência social, apesar dele continuar existindo para efeito de análise de concessão de benefício, e ele pode fazer jus aos seguintes benefícios previdenciários: a pensão por morte, no caso de ausência definitiva, que pode ser a morte ou a ausência civil propriamente dita, e ainda no caso de auxílio-reclusão, caso o segurado venha a ser preso em regime fechado, né, junto ao sistema prisional, pelo cometimento de crime, desde que, claro, né, se cumpra o período de carência atual, que é de 24 contribuições sociais, para se fazer jus a auxílio-reclusão. Quando a gente fala de pensão por morte, mas essa não é a temática da nossa aula, nós temos que, a princípio, a pensão por morte, de fato, continua não tendo carência, tá? Mas o número de contribuições do segurado vai influenciar no período de duração da pensão por morte. Então, isso provavelmente vai ser uma temática de uma próxima aula nossa, porque a nossa temática hoje são dependentes. E aí, a partir dessa introdução básica do que seriam dependentes, natureza jurídica dos dependentes e quais são as prestações que eles podem fazer jus, nós podemos pensar ainda, antes de entrar nas figuras específicas dos dependentes, que para um dependente fazer jus a benefício, então aí vamos falar dos requisitos para concessão de prestações ao dependente, nós temos os seguintes requisitos.
né? Então, vamos seguindo. O primeiro requisito, né, é que o segurado possua tal condição junto ao regime geral de previdência social, e aí eu posso ser claro para vocês também aos regimes próprios de previdência social. Então, esses requisitos são básicos para qualquer um deles, né? Então, se o segurado, na hora que ele morre, ele não tinha condição de segurado, ou seja, se aquele arrimo de família, né, o marido falece e ele não tinha condição de segurado quando ele faleceu, automaticamente os dependentes não vão receber o benefício. E eu explicito para vocês que para ter essa condição de segurado, necessariamente ele tem que ter cumprido a relação jurídica de filiação, né, seja com inscrição prévia e posterior filiação, com pagamento da primeira contribuição social sem atraso, ou ele tenha iniciado a atividade remunerada que automaticamente lhe assegura essa condição de segurado, né? E mesmo que a inscrição seja feita a posteriori, depois, em prazo posterior. Além disso, nós temos outro requisito básico, não é isso? Que o dependente, antes de seguir nesse segundo requisito, eu posso falar ainda que, além da relação jurídica de filiação, ele tem que também ter cumprido a relação jurídica de cotização, ou seja, ele vai ter que estar contribuindo mensalmente para o regime geral de previdência social, ou se durante o risco social, no momento do risco social, que é a morte, a ausência ou a reclusão, ele estivesse em período de graça, né? Então, aquele período de graça do artigo 15 do Plano de Benefício da Previdência Social, né, da Lei 8.213, ele também se aplica aqui como hipótese de manutenção da condição de segurado. 2. O segundo requisito é que o dependente possua tal condição. Então, vamos lá. Essa aqui é extremamente importante. Então, quando a gente fala do dependente possuindo tal condição, isso significa que ele tem que preencher os requisitos legais para ele manter a condição de dependente. E esses requisitos legais estão no artigo 16, né, do Plano de Benefício. E, além do artigo 16, tem outro artigo no regulamento, que é o artigo 17, do Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048, que fala precisamente quais são os casos de perda da condição de dependente. Então, se a gente está falando lá de um filho do segurado, esse filho, quando ele alcança os 21 anos, né, ele automaticamente perde a condição de dependente. Isso é básico para a gente entender a manutenção e perda da condição de dependente. Vamos lá, fala-se no regulamento da Previdência Social que o cônjuge, após o óbito do primeiro segurado, ele mantém a condição de dependente por um período legal, né? Pode ser de 4 meses, pode ser de 6 anos, pode ser vitalícia, pensão por morte, né? E depois a gente estuda isso, até que ele constitua novo matrimônio. Então, nós temos essa previsão administrativa de que o casamento faz cessar a condição de dependente, como também a emancipação faz cessar a condição de dependente, né? O óbito faz cessar a condição de dependente, então ele vai receber o benefício enquanto ele tiver a condição de dependente. Tudo bem, senhores? Agora, se na hora que ele requer o benefício previdenciário, pela primeira vez, ele já perdeu a condição de dependente, automaticamente vai ser indeferido esse benefício previdenciário para o dependente. Então, vocês tenham muita atenção com relação à manutenção da condição de dependente. Tá bom, senhores? O terceiro requisito, que deve inexistir dependente mais privilegiado, não é isso? A prestação. E quando a gente fala desse terceiro requisito, que não pode existir um dependente mais privilegiado à prestação, é porque no artigo 16 do regulamento do Plano de Benefício da Previdência Social, nesse artigo 16,
lá fala que os dependentes, existem 3 classes de dependentes. Os primeiros dependentes são aqueles do inciso 1º, que a gente chama de classe preferencial, ou classe privilegiada, né? Então, essa classe preferencial de dependentes, ela é composta pelo cônjuge, pela companheira, pelo companheiro, pelo filho não emancipado, de qualquer condição, né? Isso, pelo menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual mental, ou deficiência grave, né? Então, nós estamos falando que esse inciso 1º, né, do artigo 16 do Plano de Benefício da Previdência Social, o Plano de Benefício da Previdência Social, Lei 8.213, eles são compostos pela seguinte classe, né? Então, com redação dada, obviamente, pela Lei 13.146 de 2016, de 2015. Então, muita atenção. São esses, né? Então, esses são os dependentes preferenciais. Para esses dependentes, não precisa fazer prova de necessidade econômica, porque essa prova de necessidade econômica ela é presumida. Então, a necessidade econômica dessa classe é presumida, e é uma presunção iuris tantum de veracidade. O que significa ser uma presunção iuris tantum de veracidade? Significa que ela admite prova em contrário, mas é uma prova muito difícil de ser produzida, e o INSS, normalmente, ele não gera problemas com relação à concessão desses benefícios para essa classe em função da prova de necessidade. Agora, em alguns casos, nessa classe, você tem que provar o vínculo. Tá claro, gente? E qual seria a forma de provar o vínculo? Na hipótese de companheiros e companheiros em união estável, né? Você não tem que provar a necessidade econômica, mas é claro que você vai ter que provar o vínculo. E essa prova de vínculo é extremamente relevante. E a pergunta é, como é que eu faço a prova do vínculo? Da mesma forma que você prova a necessidade econômica. Pô, professor, não estou entendendo. Depois a gente volta para isso. Tá bom, senhores? Você prova o vínculo da mesma forma que você prova a necessidade econômica, porque é o mesmo dispositivo normativo para regular as duas situações, que é o artigo 22, parágrafo 3º do Regulamento da Previdência Social. Mas tudo bem, quando eu estou falando que não deve existir um dependente mais privilegiado, eu estou falando o seguinte, que os dependentes da primeira classe, que são os privilegiados, eles excluem os dependentes de segunda classe. E os dependentes de segunda classe, previsto no artigo 16, inciso 2 do Plano de Benefício da Previdência Social, são necessariamente os pais. Então, eu estou falando do pai e da mãe. Tá claro, senhores? Não há previsão normativa para concessão de benefício previdenciário para avós, apesar de que, se a gente verificar basicamente que um avô criou aquele segurado a vida inteira, foi o guardião legal da criança, na ausência dos pais verdadeiros, então ele tinha figura de pais, jurisprudencialmente a gente vê que é possível a concessão desse benefício previdenciário, né? Então, isso é interessante, você tentar uma aplicação extensiva dessa figura de pais, né? Porque seria uma interpretação extensiva, porque na esfera administrativa o INSS vai, de fato, outorgar a interpretação restritiva com relação a esse dispositivo. Então, muita atenção. O que eu estou falando é que se tiver uma esposa viva, tá? Do segurado, e esse segurado, mesmo casado com essa senhora, ele ainda mantinha os seus dois pais, isso significa que quem vai receber o benefício previdenciário é a esposa, e os pais vão deixar de receber esse benefício. Aí vocês vão falar, mas, poxa, professor, mas o segurado em vida ajudava os pais. Era uma obrigação natural, era um direito natural, era um dever natural de ajudar os pais, mas na lei, os dependentes privilegiados
superam o direito dos dependentes de segunda e de terceira classe. Então, se eu tenho um dependente privilegiado, automaticamente os pais deixam de receber. Aí vocês já vão me perguntar, mas professor, se por acaso o segurado era divorciado, se o segurado era divorciado, tá? Aí a figura de cônjuge, companheiro, companheira deixou de existir. Então, necessariamente, nós temos que os dependentes de segunda classe terão direito a esse benefício, sim. Tá bom, senhores? E, finalmente, nós temos ainda os dependentes de terceira classe, né, que é aqueles do artigo 16, né, inciso 3, e esse inciso 3 prevê do plano de benefício da Previdência Social a figura dos irmãos, com alguns requisitos parecidos com os de filhos, né? Então, nós temos aqui, nessa condição de irmãos, o irmão não emancipado, o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental grave, né, ou deficiência grave. Então, aqui nós temos uma ampliação do leque. Agora, prestem muita atenção. Para o irmão ter a condição de dependente do segurado, que também é seu irmão, necessariamente esse irmão tem que ser solteiro ou divorciado, não pode ter filhos de nenhuma forma, nem adotivos, nem filhos biológicos, nenhum tipo de filho, tá? Não pode ter os pais vivos, e aí, ainda assim, nós temos que ter a terceira e última condição, que esse irmão do segurado seja menor de 21 anos ou inválido. Eu posso falar para vocês que é muito, mas muito difícil da gente conseguir preencher esse requisito, porque normalmente nós temos a figura de outros dependentes mais privilegiados. Então, isso significa que, não estou falando que seja impossível, não, é possível, porque está previsto na lei, mas é raro da gente ver a figura dos irmãos recebendo benefícios previdenciários, tá claro? Ou serviços. Mas isso, que nem eu falei para vocês, envolve uma confluência fática e nós temos que analisar a concretude do caso concreto, né? Ou seja, o caso concreto de fato. Então, vários requisitos a serem cumpridos para a gente entrar no último requisito. Então, nós temos 4 requisitos, né? O primeiro que eu falei para vocês é que o segurado mantenha a condição de segurado, né? O segundo, que o dependente mantenha a condição de dependente, né? O terceiro, que não exista outros dependentes mais privilegiados do que aquele que venha requerer o benefício previdenciário. E, finalmente, nós temos o 4º requisito, né? Que é a apresentação de requerimento administrativo junto ao regime geral de previdência social ou junto aos regimes próprios de previdência social. Então, nós estamos falando um requisito formal, né, e essa apresentação, porque esse requisito formal envolve o quê? Que o dependente se dirija a uma agência do INSS ou via sistema eletrônico do INSS durante esse período de isolamento social, né, e faça o pedido administrativo junto ao INSS ou junto à Previdência, ao regime próprio, o IPSM, por exemplo, ou o IPSENG, ou mesmo o regime próprio de servidores públicos da União, de servidores federais. Né? Então, ele tem que requerer. Isso significa que o INSS não concede benefício para dependente de ofício. E a grande verdade, ele não concede para ninguém. Então, eu gosto até de falar que esse requisito se confunde com a DER. E o que a gente chama de DER? A data de entrada do requerimento administrativo. Né? E essa data de entrada do requerimento administrativo, ela pode produzir efeitos retroativos, né? Se for num período a partir da morte ou da ausência do segurado, né? Ou ela pode ser a partir
a DIB vai ser retroativa a partir da morte do segurado, mesmo que a DER seja posteriori, né, se cumprir os prazos legais, né, vamos lá, 6 meses, 30 dias, cada dependente tem um prazo diferenciado para requerer esse benefício de pensão por morte, ou ele pode ainda, se a partir da entrada a DIB vai ser igual a DER, se passar esses prazos. Então, aí nós estamos falando data de início de benefício igual a DER, se não se cumprir os prazos legais de entrada do requerimento. Então, esse seria o quarto requisito para concessão de benefícios previdenciários. A partir desse momento, agora, nós vamos tentar explicitar todas as situações de segurado. E aí nós vamos entrar nas hipóteses explícitas do artigo 16. Quando a gente fala de cônjuge, né, então vamos já começar aqui, e eu vou explicitar primeiro os dependentes preferenciais ou privilegiados, né, depois eu vou explicitar as causas de dependentes de segunda classe, e aí nós vamos seguindo. Quando a gente fala de cônjuge, senhores, o cônjuge normalmente ele está casado com o segurado. Então, pode ser cônjuge homem ou cônjuge mulher. Então, nós estamos falando cônjuge varão ou cônjuge virago. Tá? Antigamente, antes da Constituição de 88, tá? Que estabeleceu a isonomia plena entre cônjuges, o cônjuge varão só tinha direito à pensão por morte se ele comprovasse a necessidade financeira. Tá bom, senhores? Ele tinha que comprovar a necessidade financeira. Hoje em dia, a partir da Constituição de 88, não há mais prova de necessidade para cônjuge homem, varão. E isso envolve a isonomia estabelecida constitucionalmente a partir de 88. Então, antigamente o homem cônjuge só tinha direito à pensão por morte da esposa se ele fosse incapaz ou se ele estivesse em situação de miserabilidade ou precisasse dar pensão porque era totalmente desempregado, não conseguia emprego. Então, você tinha que analisar judicialmente essa situação. Hoje em dia, não importa. Se o cônjuge hoje tem uma situação financeira melhor do que a da esposa e ela falece, ele é dependente do regime geral de previdência social. Tá claro, senhores? E aí nós estamos entrando aqui na temática da matéria, porque eu estou falando dos dependentes no regime geral de previdência social. Além disso, senhores, a hipótese de divorciado. Na hora que ocorre o divórcio do cônjuge, né, a princípio cessa a condição de dependente. Né, cessa a condição de dependente. No entanto, nós temos súmulas que falam que, súmula 36 do antigo Tribunal Federal de Recursos, TFR, né, que é o antecedente histórico dos tribunais regionais federais de hoje, ela fala que cônjuge divorciado teria direito à pensão desde que comprovasse a necessidade econômica. E além dessa súmula, nós temos uma súmula 336 do STJ que fala a mesma coisa. Então, nós estamos falando o quê? Que se no divórcio ou na antiga separação judicial antigamente a gente falava de renúncia a alimentos, hoje em dia a gente fala só de dispensa de alimentos. Se houve dispensa de alimentos, ainda assim o cônjuge divorciado ele tem direito à pensão do segurado falecido se ele provar a necessidade econômica. Tá? Isso é muito importante. Então, pode acontecer, inclusive, o rateio de pensões por morte entre a cônjuge, a viúva do segurado, e a divorciada do segurado, se essa divorciada passar a necessitar dessa pensão. Agora, tem que ser feita uma prova robusta, com documentos, prova tarifada, tá, já, senhores? E testemunhas de que aquela divorciada ou o divorciado não tem mais condição de trabalhar. Então, seria mais ou menos esses elementos. Além disso, senhores, nós temos que falar mais uma situação que já foi uma pergunta aqui dentro do nosso chat.
se houver separação fática, né? Se houver separação fática, senhores, separação fática, a princípio, né, o cônjuge separado de fato vai ter direito à pensão por morte. Por quê? Quando falecer o segurado, é só ir no cartório de registro civil e pedir a certidão atualizada de casamento. E lá vai constar que ele vai estar casado. E o INSS vai analisar apenas esse documento, que tem que ser emitido com prazo de 30 dias, para concessão da pensão por morte. Então, o separado de fato vai conseguir a pensão por morte ou o auxílio reclusão, não é isso? Mas os pais ou o atual companheiro que estiverem vivendo com aquele segurado, eles vão ter um direito de ajuizar uma ação, né, para provar a separação de fato. Então, muita atenção, que na forma do artigo 373, inciso 1 do CPC, a prova da separação de fato vai caber ao autor da demanda, que vai ser o companheiro que vivia em união estável com aquele falecido, ou os pais que venham a pedir a pensão por morte no lugar da pessoa que estava separada de fato, e aí os pais ou o companheiro vão ter que provar a separação de fato e que o segurado não ajudava no custeio e na manutenção da ex-esposa ou do ex-esposo, para que seja declarado judicialmente a ausência de necessidade econômica do cônjuge e demonstrando judicialmente que a necessidade econômica era do companheiro ou dos pais, para que cesse a pensão do cônjuge e essa pensão seja concedida aos pais ou companheiro. Então, existe a possibilidade dessa ação, né? É uma ação declaratória acumulada com cominatória para concessão do benefício previdenciário, mas a prova toda recai sobre a figura do autor, sabendo que, nesse caso, o juiz federal pode tentar aplicar, né, os parágrafos do artigo 373 do CPC e aplicar a distribuição dinâmica do ônus de prova para determinar que a prova de necessidade econômica recaia sobre o cônjuge. Então, existe uma possibilidade de inversão de ônus de prova aqui, prevista no Código de Processo Civil. A partir do momento que falamos de cônjuge, agora nós temos que falar da outra figura, da próxima figura, que são os companheiros ou companheiras. Então, nós estamos falando aqui de companheiros e companheiras, e o companheiro ou a companheira também tem direito à pensão por morte, ao auxílio reclusão, ou mesmo, né, à reabilitação profissional. Quando a gente fala de companheiro e companheira, nós estamos falando daqueles que vivem em união estável. Tá? E então, nós estamos falando de união estável pura. Tá? Cuidado com essa terminologia, porque a união estável adulterina deixa de ser união estável, né, e passa a ser o que nós chamamos de concubinato. Então, assim, hoje em dia, pelo menos em jurisprudência relacionada com regimes próprios de previdência social, nós estamos vendo que somente a união estável pura é que concede o benefício previdenciário. Agora, para o regime geral, a gente vê alguma jurisprudência nos tribunais regionais federais no sentido de se conceder a união o benefício previdenciário para companheiros que estejam de boa fé, né? Então, nós estamos falando daqueles companheiros de boa fé que não sabiam da existência da outra companheira ou do cônjuge. Então, isso aqui, quando a gente fala de boa fé, nós estamos falando de putativos ou de companheiros putativos, né? Isso dentro da terminologia do direito de família. Então, senhores, essa jurisprudência só se aplica na Justiça Federal e em face do INSS. Pelo menos no estado de Minas Gerais, a gente verifica uma jurisprudência que não concede o benefício para o companheiro putativo, né, aquele que estava de boa fé, para que, de fato, não venha onerar
o regime próprio de previdência social. Mas isso vai depender da jurisprudência de cada um dos estados da federação, dos tribunais de justiça dos respectivos estados e dos respectivos regimes próprios. Então, muita atenção com relação à união estável. Quando a gente fala de união estável, o dependente vai ter que comprovar o vínculo. E quando eu falei de comprovação de vínculo, nós estamos falando que ele se comprova da mesma forma que se comprova a dependência econômica. A forma de se comprovar o vínculo, ela está prevista no regulamento da Previdência Social, ou seja, no decreto 3.048, e ela está prevista mais exatamente no artigo 22 do regulamento da Previdência Social. E nesse artigo 22 nós temos necessariamente os requisitos para a prova de vínculo, de vínculo. E lá ele vai falar claramente no parágrafo 3º, né, e eu vou transcrever o parágrafo 3º para vocês, que é um dispositivo bastante grande, né? Ele tem vários incisos, né? Mas ele traz um rol enunciativo de documentos. O que é um rol enunciativo? É aquele que admite interpretação extensiva. Tá? Então, quando a gente fala da prova de vínculo, e eu transcrevi aqui qual seria a lista de documentos, o parágrafo 3º do artigo 22, ele fala claramente o seguinte: para comprovação de vínculo ou dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo 3 documentos dos que abaixo se seguem. E quando eu falo no mínimo 3, vocês vão ter que juntar certidão de nascimento de filho em comum, certidão de casamento religioso sem casamento civil, declaração de imposto de renda segurado que conste o dependente como dependente, disposições testamentárias. Então, a gente tem vários documentos previstos aqui, e o mais importante deles, na minha opinião, é a prova de mesmo domicílio, que seria um documento. Então, você tem que provar que no mesmo mês, tanto o companheiro quanto o segurado, eles receberam cartas, não cartas particulares, mas cartas oficiais de bancos, de contas de luz, né, de concessionárias de serviço público, endereçadas ao mesmo endereço. Então, vocês têm que juntar esses documentos que provam o domicílio idêntico no vale como um documento apenas. Vamos lá, minha gente, parece que voltei, tá? Tivemos um problema de travamento aqui, né, há 2 minutos atrás, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Eu parei na ata notarial. A ata notarial é o inciso 6, tá? Que fala de declaração especial feita perante tabelião. E nessa ata notarial, tá? Nessa ata notarial, nós temos o quê? Nós temos que os companheiros, eles têm que ir em vida perante cartório de notas e fazer uma escritura pública declaratória provando ou demonstrando que eles vivem em união estável, desde quando e até aquela data. Tá claro, gente? Essa escritura, ela vale como um documento dos 3 necessários. Tá bom, gente? Então, a partir desse momento, eu tenho que explicar o seguinte:
O nosso atual presidente Bolsonaro, ele instituiu uma medida provisória em janeiro de 2019, que depois foi convertida em lei em 2019, em maio de 2019, que introduziu a necessidade de prova tarifada para concessão de pensão por morte e benefícios previdenciários para cônjuges. Isso significa que a prova exclusivamente testemunhal não é suficiente para concessão do benefício para companheiros. Então, você tem que ter indício de prova documental da união estável e ainda pode complementar essa prova com testemunhas. Apesar de que a jurisprudência reiterada do STJ era em sentido contrário. Tá? Agora, como ainda não houve uma manifestação expressa do STJ sobre o novo dispositivo legal introduzido em maio de 2019, eu aconselho a todos os meus clientes que tenham documentos básicos para indicar o indício de prova da união estável. Seguindo, senhores, além disso, nós temos mais. Outro elemento importante, né, que eu tenho que falar para vocês agora no plano de benefício, é o filho não emancipado de qualquer condição ou com deficiência grave. Quando a gente fala desse filho não emancipado, né, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, significa o seguinte, que se o filho tiver plenas condições mentais, físicas, sem deficiência, ele mantém a condição de segurado até os 21 anos de idade, tá? Até os 21 anos de idade. Quando ele faz 21 anos de idade, no dia do aniversário dele, ele ganha de presente, né, a cessação da condição de dependente e automaticamente a cessação da condição do benefício de pensão por morte ou de auxílio reclusão. Então, agora, se ele tiver mais de 16 anos, ele já pode ser emancipado, tá? E uma vez emancipado, cessa a condição de dependente com a emancipação, com a escritura pública de emancipação ou com a decisão judicial que declare a emancipação, sabendo que se ele for aprovado em concurso público ou se casar, né, com 18 anos, ou mesmo com 16 anos com autorização dos pais, automaticamente ele se torna emancipado, tá bom, minha gente? Quando a gente fala aqui de inválido, nós estamos falando de qualquer invalidez, seja ela a que gere deficiência intelectual ou mental, ou uma deficiência grave que o impossibilite totalmente para o trabalho. Então, aí nós estaremos falando de incapacidade substancial, que é aquela incapacidade total, né, e permanente para a atividade laboral. Cuidado, senhores, quando a gente fala de filho, nós temos que levar em consideração dois elementos para a concessão da pensão por morte ou do auxílio reclusão, né, da prestação. Seria necessariamente, primeiro, a data do fato gerador do benefício previdenciário, ou seja, qual que é o fato gerador do benefício? A ausência, né, permanente ou temporária, e quando eu falo temporária, eu falo para o auxílio reclusão, então a data do fato gerador do benefício, a ausência permanente, morte ou ausência civil, né, e a temporária, a reclusão do segurado, e ainda o momento em que ocorreu a incapacidade. Tá claro, gente? Você tem que levar esses dois elementos como marco para identificar a condição de dependente. E qual que é a condição de dependente, gente? A condição de necessidade. Então, vamos dar um exemplo aqui básico. Vamos supor que o pai de uma criança com 5 anos de idade, ele morre quando ele tem 5 anos de idade. Automaticamente, nesse período de isolamento social, isso vai acontecer vai acontecer mais comumente, né? Se ele morrer nesse período, né, quando ele tem 5 anos, essa criança ela vai receber o benefício de pensão por morte até os 21 anos de idade, normalmente. Tá claro, senhores? No entanto, prestem muita atenção, se durante esse período de 5 aos 21
essa criança sofre um acidente que o torna totalmente incapaz para a atividade laboral, a manutenção, ou seja, a condição de dependente vai se tornar o quê? Vitalícia. Porque, vamos imaginar, ele tinha 5 anos, com 20 anos sofre um acidente de carro, vamos bater na madeira, mas isso pode acontecer, né? E com 20 anos, ele se torna incapaz para o trabalho. Tetraplégico, em função do acidente de veículo, e aí a pergunta ele vai ter direito à pensão por morte vitalícia? Resposta, sim, porque antes dele perder a condição de dependente, ele se tornou incapaz, e aí ele vai manter até o óbito dele a pensão por morte. Outro caso relevante que vocês têm que identificar em matéria de pensão de dependentes é que, se por acaso, vamos imaginar outro caso. Vamos imaginar que o filho, aos 20 anos de idade, sofre esse acidente e torna-se tetraplégico. E o pai está vivo. Vocês estão acompanhando, gente? Na hora que o pai morre, vamos imaginar que o filho tivesse 21, 22, 23, 25, 30 anos. Na hora que o pai morreu, o filho ainda tinha condição de dependente. E como ele ainda tinha condição de dependente, tá certo? Mesmo tendo passado os 21 anos de idade, porque a incapacidade foi anterior ao óbito do pai. Tá claro, senhores? Ele também vai ter direito ao benefício previdenciário. E aí eu posso fazer a última ressalva. A última ressalva seria, vamos imaginar, tá, que o pai falece, o menino tinha 5 anos de idade, ele recebe pensão por morte até os 21 anos de idade, e aos 24 anos de idade, aos 21 cessa a condição de dependente dele, e aos 24 anos de idade ele sofre um acidente que se torna tetraplégico. Na hora que isso acontece, senhores, infelizmente ele não vai ter condição de retornar à condição de dependente, porque a condição de dependente ela foi anterior, né, o fato gerador do benefício previdenciário foi anterior à cessação de condição de dependente. O único caso que você pode conseguir um efeito retroativo na jurisprudência acontece naquela hipótese em que o dependente ele é acometido de uma doença incapacitante que surgiu antes da perda da condição de dependente. Isso é muito importante, tá claro? É muito, muito, muito importante, né? Então, essas seriam as formas de concessão de benefício para filhos menores de 21 anos. Quando a gente fala de filhos, eu tenho situações assemelhadas a de filhos, tá? E essas situações assemelhadas a de filhos seriam os tutelados ou enteados, tá? Então, os requisitos de filho também se aplicam para enteados, né, e para tutelados. Enteados seria, vamos imaginar que o segurado volta a se relacionar com uma pessoa que já tinha um filho de outro relacionamento. Essa criança é o enteado, né? E o tutelado significa o seguinte: um menor acidente, ou seus pais são destituídos do poder familiar, né? E aí precisa se nomear um tutor numa vara de família para aquela criança. Então, aí o tutor, ele também pode dar direito à pensão por morte. Então, nós estamos falando do padrasto ou madrasta, né, no caso de enteado, e nós estamos falando ainda do tutor concedendo benefício previdenciário para o tutelado. Os requisitos especiais estão no parágrafo 2º do artigo 16, nesse caso, né? E o parágrafo 2º ele fala claramente o seguinte: que vai ser necessário, tá? Do artigo 16, tá, gente? Então, do artigo 16. Para um enteado e o menor tutelado, eles são equiparados a filho, mediante declaração do segurado. Então, ele tem que ter feito uma declaração por escrito, em vida, falando que o enteado ou o tutelado são seus dependentes. E comprovar ainda a dependência econômica na forma do artigo 22, parágrafo 3º do regulamento, com prova tarifada. Tá claro, gente? Então,
esse artigo ele prevê a hipótese em que o tutelado ele tenha uma condição financeira muito melhor do que a do tutor. Se ele tiver essa situação financeira muito melhor do que a do tutor, aí ele não vai ter direito à pensão por morte do tutor. Tá claro, gente? Ou o auxílio reclusão do tutor. Então, esses são o que nós chamamos de dependentes preferenciais no inciso 1. Tá? Eu chamo a atenção para vocês que não há possibilidade, não há previsão legal de guarda, ou seja, aquele que tiver a guarda legal estabelecendo uma pensão por morte para aquele que estava sob a guarda legal, né, ou a guarda de fato. No entanto, existe jurisprudência reiterada do STJ que é possível, sim, a concessão da pensão por morte para aquele menor que estava sob a guarda de um avô ou de uma outra pessoa mais idosa. Agora, muita atenção, essa guarda tem que ter sido concedida em vida, né, uma guarda legal. Essa guarda não pode ser para fins previdenciários, porque isso seria fraude ao regime geral de previdência social, não pode ser para fins previdenciários. Então, para todos os efeitos, nós temos que ver o quê? Uma falta dos pais desse menor que estava sob guarda de terceiro. Tá? E aí a pensão seria em função da morte do terceiro, que é o guardião, sendo concedida a pensão para aqueles menores até 21 anos de idade. Né? E quando eu falo de 21 anos de idade, obviamente eu estou demonstrando para vocês que não há coincidência entre maioridade civil e condição de dependente em matéria de direito previdenciário. Nós temos dispositivos de lei própria, que é a Lei 8.213, e mais o regulamento da Previdência Social. Dito isso, senhores, nós vamos falar aqui essas interpretações relacionadas ao momento que ocorreu a incapacidade e data do fato gerador do benefício, a ausência permanente ou temporária, também se aplicam para os irmãos. E aí, finalmente, nós vamos entrar, então, no artigo 16, inciso 2 do plano de benefício da Previdência Social, que prevê os pais, homem ou mulher, né, isso, o pai ou a mãe, né, como dependentes na ausência de dependentes de primeira classe. Então, ou seja, se não tiver cônjuge, se não tiver companheiro, se não tiver filhos menores de 21 anos de idade, não é isso? Se não tiver enteado, se não tiver tutelado, tá certo, senhores? Se não tiverem todos esses casos, aí sim você pode pensar na concessão do benefício para os pais, tá bom? E eu volto a falar aquilo que eu falei no início da nossa gravação, que os avós só podem jurisprudencialmente fazer jus a esse benefício se os avós tinham a posição de pais, entre aspas, ou seja, os avós criaram a criança durante a vida inteira essa criança ficou maior de idade, né, mantinha o avô, né, e mantendo o avô, necessariamente, eles tinham a figura de pais, de fato. E aí eu tenho que ressaltar mais uma questão para vocês. Nesse caso do inciso 2 e do inciso 3, que é pensão por morte ou auxílio reclusão para pais, e ainda artigo 16, inciso 3 do plano de benefício da Previdência Social, que são os irmãos, né? Em ambos os casos, a dependência econômica não é presumida. Então, a dependência econômica deve ser efetivamente comprovada por meio de documentos e testemunhas em juízo, na forma do artigo 22, não é isso? Parágrafo 3º do Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048. Então, quando a gente fala de dependência econômica, essa dependência econômica, ela ainda tem atributos de dependência econômica. Atributos. Ou seja, esses atributos significam que a dependência econômica tem que ser habitual, primeiro atributo da dependência econômica,
ou seja, o segurado tem que sempre estar prestando auxílio para aquele dependente, né? 2, essa dependência econômica tem que ser relevante, ou seja, que sem aquele auxílio financeiro do segurado ao conjunto de dependentes, aos pais ou aos irmãos, eles não conseguiriam sobreviver. Habitual, relevante, e ainda tem que ser o quê? Atual. Tá claro, gente? Não pode ser uma contribuição passada. Nós estamos falando de uma contribuição que é feita, tá, com o objetivo de manter o segurado no momento do fato gerador do benefício previdenciário. Então, senhores, neste momento, só para conferir aqui, eu acredito que eu já falei quase todos os elementos, tá, que tinham que falar para vocês, né? Inclusive, eu faço referência aos parágrafos introduzidos pela Lei 13.846 de 2019, que foi essa aprovada em maio de 2019, e aí, então, nós temos mais alguns parágrafos no artigo 16. Essa foi a lei que foi a conversão da medida provisória de janeiro de 2019 para a Lei 13.846, que fala que as provas de união estável e independência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzida em período não superior a 24 meses à data do óbito ou ao recolhimento da prisão do segurado. Não admitida prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de força maior de caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Então, é isso que eu estou falando. A prova da dependência econômica e a prova do vínculo de união estável, elas são provas tarifadas, tá? De acordo com o novo dispositivo de lei. Além disso, nós temos o seguinte, nós temos que a união estável também exige que essa prova documental seja com 2 anos antes do óbito do segurado. Então, tem um requisito temporal de prova para efeitos de verificação do tempo de duração da pensão por morte para o companheiro. Então, se você tiver em união estável por mais de 2 anos, né, necessariamente você entra na tabela de duração mais prolongada da pensão por morte. E, finalmente, nós temos a questão aqui, que o parágrafo 7º prevê que, se o dependente atentar contra a vida do segurado, não é isso? E ele tiver sido condenado criminalmente pelo ato à vida, ou seja, ele foi condenado por crime doloso contra a vida do próprio segurado, automaticamente, né, nós temos a cessação da condição de dependente por força de lei. Então, essa cessação, ela é importante, tá claro, senhores? Neste momento, eu encerro essa videoaula e eu vou me colocar à disposição para todos os alunos que estão presentes aqui na nossa videoaula para apresentarem dúvidas sobre qualquer dos tópicos que eu tenha falado aqui hoje. Muito obrigado por toda a atenção. Eu devo disponibilizar essa videoaula no YouTube para futuros aprofundamentos, mas eu estou aqui à disposição para o que vocês precisarem, senhores. Muito obrigado e se cuidem. Um abraço. Abertos para dúvidas, senhores.